Esse vídeo contém a parte 1 e a parte 2. A parte 2 começa nesse tempo aqui e traz mais informações sobre esse mundo e evoluções necessárias para que esse protagonista honre seu papel nesse anime. Vemos uma mulher em um labirinto. Ela lê inscrições, conta sobre o lendário herói e sobre os serafins. O mural conta também que aquele que carrega o poder dos serafins pode derrotar a escuridão. Nesse momento, o bichinho que acompanhava a moça vê milhares de insetos e tenta chamar a atenção dela, mas ela só percebe quando está cercada. O bichinho ataca, mas são muitos insetos. Parte da parede se quebra e a moça decide entrar nela. Ela acaba escorregando e indo pelo córrego. Ela cai em uma sala secreta e continua sua caminhada. Encontra um campo e uma pedra marcada. A pedra começa a se mover e brilha. Tremores acontecem. Um caminho se revela e, na busca pelo herói, ela decide seguir o caminho. Vemos um homem andando por um caminho montanhoso e encontrando ruínas, admirando o local. Seu nome é Sorei. Seu amigo Mikleo aparece, reclamando que Sorei é descuidado. A cena muda e Sorei desativa uma ilusão. Decide explorar a área, mas o ancião aparece e proíbe. Eles voltam para a residência e Mikleo se questiona sobre a razão da proibição. Sorei está lendo sobre as histórias do mundo, e Sorei acha que as ruínas são a capital dos serafins, um lugar onde serafins e humanos conviviam. Mikleo e Sorei decidem voltar às ruínas, mesmo contra as ordens do ancião, e decidem disputar quem acha algo incrível primeiro. Vemos a mulher novamente, perdida e assustada. Sorei, de forma acrobata, encontra uma entrada, vê inscrições que se encaixam com a lenda, e ele comemora, mas então encontra uma luva com o símbolo do herói. Mikleo aparece e admite a derrota. Uma tempestade elétrica começa, a mulher aparece na ruína, o ancião é informado da movimentação na ruína. Uma estátua lança um ataque elétrico na mulher e vemos o ancião dizendo que eles vão enfrentar a ira dele. Sorei e Mikleo caem em meio à tempestade e Mikleo lança uma magia de vento para aliviar a queda. Eles acabam nas profundezas da ruína e logo encontram a mulher. Mikleo diz a Sorei que ele deve se manter longe dos humanos, mas Sorei acrobaticamente chega ao andar onde está a mulher. Ele percebe pedrinhas flutuando e Mikleo usa sua magia para revelar uma ponte invisível. Eles atravessam a ponte. Sorei acorda a mulher e ela pergunta se ele é o lendário herói. Sorei diz que é só um humano e que ela é a primeira humana a chegar ali. Ela pergunta se não tem um herói ali e ele nega, diz que só achou um mural. Ela lamenta por ser só uma lenda. A cena muda e, subindo as escadas, Mikleo diz que não pode levar ela para a vila e que é estranho ela não ter se apresentado. Sorei acredita que ela é do bem e nesse momento descobrimos que ela não consegue ver Mikleo. Ela admira a paisagem da morada dos serafins. Ao chegar à vila, Mikleo vai avisar sobre a humana e ela começa a gritar por ajuda para salvar o mundo. Um morador diz para Sorei que ela tem que ir embora. Em casa, o ancião repreende Sorei e manda ele retornar ela para o reino inferior. O ancião diz que humanos causam desgraças e Sorei diz que é um humano, mas o ancião fala que Sorei pode ver e conversar com eles, coisas que humanos comuns não podem. Sorei diz que no passado serafins e humanos viviam juntos, mas o ancião diz que essa era já passou. De noite, Sorei come com uma forasteira que pede perdão pelo seu comportamento. Ela conta sobre sua origem e na cidade dela é onde a espada do herói está guardada. Quem conseguir empunhar ela se torna o novo herói. Após ela dormir, Sorei conversa com Mikleo, que conta uma mensagem do ancião. Ela pode ficar na vila até estar pronta para partir. Sorei agradece a Mikleo e o ancião, e Mikleo lembra que o ancião está preocupado com o comportamento justo e honesto de Sorei. No dia seguinte, durante a caça, a forasteira percebe alguém observando ela, mas duvida da existência dos serafins. Durante a noite, ela tem um pesadelo
e quando acorda, conta a Sorey que o mundo está passando por calamidades. Ele sabe que a lenda diz que o herói surge nesse momento, e ela diz que só sobrou essa lenda para dar esperança. No dia seguinte, ele vai explorar as ruínas com ela e mostra o mural. Diz que se fosse somente uma lenda, eles não teriam feito algo tão grandioso, e diz que o herói vai surgir. Ele diz que deseja ver um mundo em que humanos e serafins vivem juntos, e entrega a luva para ela. Na despedida, ela fala o nome dela, Alicia, e agradece a ajuda dele. Diz que foi uma vergonha como cavaleira a maneira que ela se comportou e que acredita que os serafins estão ali. Ela diz sentir a presença deles. Depois, ela pergunta se Sorey não quer tentar empunhar a espada do herói. Devolve a luva para ele e diz que Sorey parece ser o herói das lendas. Após ela ir, o ancião percebe que um ser entrou nos domínios da vila, e todos partem para derrotar o monstro. Vemos um serafim sendo derrotado. Sorey e Miklo vão encarar o monstro. Uma intensa batalha ocorre, com muitas trocas de golpes entre Sorey e o monstro. Destruição do ambiente. Miklo lança suas magias de água e gelo, e Sorey acerta em cheio o monstro, mas não causa danos. Então o ancião aparece e o monstro foge, dizendo que não vai perder o prato principal. Sorey acha que a culpa é dele por deixar Alicia ficar, mas o ancião e Miklo desmentem ele. De noite, Sorey decide ir atrás de Alicia, pois acha que o monstro estava atrás dela. Miklo está na saída da vila, pois vai fazer a mesma coisa, com o aval do ancião. Eles exploram o mundo até a cidade onde está a espada. Ao chegar nos portões das cidades, eles encontram uma enorme fila. Uma mulher ruiva aparece e diz que eles têm que se apressar para o Festival da Espada. E nesse momento, Sorey descobre que precisa de um passe para entrar rápido na cidade. A mulher é uma mercadora, decide ajudar Sorey a entrar mais rápido. Depois, ela cobra pela ajuda. Mas Sorey não tem dinheiro, então ela decide bisbilhotar a bagagem de Sorey e encontra a adaga com o brasão real. Sorey diz que tem que devolver isso, e a mercadora devolve para ele e diz a Sorey para ficar em débito com ela. Ela mostra o centro da cidade e se despede. Miklo começa a passar mal, a cidade está cheia de malícia. Eles veem um monstro e começam a seguir ele. Sorey dá um enorme pulo entre os telhados e então pergunta ao monstro o que ele está fazendo atrás de Alicia. O monstro diz que gosta de ver as aventuras da princesa e conta que tem gente querendo eliminar ela e depois vai embora. Vemos Alicia prestando condolências e conversando com uma mulher sobre sua aventura e dizendo que quer evitar as grandes batalhas que são iminentes. Um nobre falando com espiões estão avaliando se eliminam a princesa para o benefício do reino, e os espiões decidem eliminar ela. Está acontecendo o Festival da Espada Sagrada e tem uma serafim deitada na frente da espada. A serafim vê a malícia e diz que o mundo está no limite. Os espiões estão se preparando e Sorey está focado na espada. Então vamos para o final da cerimônia e ninguém tirou a espada. Alicia começa seu discurso de encerramento, falando da lenda e dizendo da tensão entre os reinos vizinhos e tentando evitar a batalha que está prestes a acontecer. A malícia aumenta com as emoções negativas das pessoas e os serafins sentem isso. Os fogos da sala se apagam, uma tempestade de malícia começa e um monstro surge com a forma de um dragão e feito de fogo. Tenta atacar a serafim. Sorey corre para salvar Alicia. O local pega fogo. Alicia não entende o que acontece. O monstro é invisível para as pessoas. Sorey fala com a serafim, pergunta se ela pode fazer algo, e ela diz que só os heróis podem fazer algo. O ninja ataca Alicia, que se defende. Vários golpes são trocados e Alicia manda Sorey salvar as pessoas enquanto ela lida com isso. Sorey decide pegar a espada. A serafim pergunta se ele quer ser um herói. Ele pergunta o nome dela. Ela é Layla e ele diz que o sonho dele é investigar as ruínas do mundo e ver os humanos e serafins vivendo juntos.
Se purificar o monstro vai ajudar, então, nesse momento, o tempo para e a espada fala para ele que ele ganhará poderes, mas ganhará um fardo também. A espada pergunta se ele está disposto a ser um herói. Sorei aceita e impõe a espada. O monstro ataca ele, então ele rapidamente fatia o monstro. Ele para, carrega o poder que acabou de receber e, em um golpe, ele purifica o monstro. Em seguida, ele desmaia. Acorda em uma cama cheia de ornamentos. Layla e Miklo estão sentados olhando para ele. Sorei dormiu com febre por 3 dias, após receber o poder de Layla. Alicia arranjou um quarto para ele e ela logo aparece. Eles comem e ambos agradecem. Sorei pelos cuidados e Alicia por ter sido salva. A cena muda e Sorei aparece com uma roupa nova e fica se exibindo para os serafins. Alicia se interessa e pergunta se os serafins estão no local. Sorei confirma e tenta apresentar eles, mas Alicia não consegue ver nem ouvir eles. Layla tenta usar Sorei como um meio de comunicação, mas as tentativas falham. Então Layla manda Sorei fechar os olhos e segurar a respiração. Desse jeito, Alicia consegue ouvir os serafins, mas Sorei logo fica sem fôlego. E Layla conta que quando Sorei for mais forte, não serão necessários tais métodos. Alicia fica sentimental por conversar com os serafins, com o obter da certeza da existência deles. Uma empregada interrompe a conversa e a cena muda para o passeio de Sorei pela capital. Após descer da carruagem, Sorei passa mal e Layla conta que isso é a malícia. Sorei diz sentir algo a mais e Layla manda ele se concentrar. Assim eles encontram uma ruína. Vemos Alicia em um encontro com o Conselho Real, que deseja monopolizar o herói, mas Alicia se recusa. Sorei está investigando uma porta selada na ruína. Miklo encontra uma fechadura e Sorei usa a adaga do reino para ativar o mecanismo. O grupo chega em uma sala e encontra uma estátua de dragão. Miklo diz que isso é um símbolo da malícia, e Layla acende algo emitindo malícia. Um monstro morcego surge. Miklo lança magias. Sorei usa sua espada. Miklo cai e Sorei o protege. Depois acerta uma sequência de ataques no monstro. Layla lança uma grande magia de fogo e purifica ele. Layla pergunta se Sorei está bem e diz que ela pode entrar nele se ele precisar. Sorei obviamente não entende e ela se torna uma bola de luz e entra em Sorei. Depois ela explica que ela estar manifestada no mundo consome a energia de Sorei e ele vai fazer pactos com muitos serafins na jornada, então ele pode precisar guardá-los. Depois disso, eles entram em uma passagem e encontram um lugar devastado. Layla conta que no passado ocorreu uma grande rebelião e muitos perderam a vida. Essas situações só pararão quando o Senhor da Calamidade for derrotado. E Layla pergunta ao Sorei se ele está disposto a percorrer o mundo para adquirir conhecimento e poder, para vencer a encarnação do mal. Sorei pensa, Miklo começa a dizer que vai ser legal, mas então um monstro da água começa a surgir e todos têm que correr e desviar da água que brota do chão até saírem das ruínas. Vemos Alicia conversando com sua amiga e elas chegam à conclusão que o barão quer tirar a Alicia da família real e está aprontando algo. Olhando pela janela, Alicia vê uma enorme tempestade de malícia chegando, a qual o grupo do herói está encarando. O anime volta a um passado longínquo desse mundo. Vemos uma pessoa com roupas em farrapos em um lugar sombrio. Então aparecem lobisomens e essa pessoa derrota facilmente um deles e depois outros, então cai. E uma narração conta que essa pessoa está com desespero e desesperança. Vemos uma mulher descendo até o local escuro e a pessoa segura a cabeça dela, pergunta onde ela está e a mulher conta
conta que essa pessoa, Velvet, derrotou os Gumas e devorou o poder deles. A mulher é um Serei, um espírito sagrado. Velvet pergunta por Artorius e a mulher libera Velvet. Depois ela tenta parar os exorcistas, mas não funciona, e Velvet enfrenta eles e os derrota. Elas correm para saírem daquele local. Velvet se equipa, encontra a lendária espada da tempestade, mas diz não ser compatível com ela. A Serei pergunta se Velvet não quer saber sobre as mudanças no mundo. Vemos um fragmento de memória e então a mulher fala que Artorius é admirado como um salvador, e Velvet diz que ele conseguiu seu poder de forma nefasta. A Serei diz que Artorius ainda pode ser derrotado e diz que vai contar mais quando elas saírem dali. Elas avançam com cautela. Vem um homem de kimono. Quando parece que ele foi embora, ele captura Velvet. Ele pede para prestarem atenção e Velvet diz que eles estão na mesma situação. Ao ver a espada da tempestade, o homem diz que ela é dele e Velvet diz que agora é dela. Um duelo quase começa, mas quando Velvet descobre que ele pode derrotar o suposto esquadrão de exorcistas que está por perto com a espada, ela decide devolver. Depois o grupo conversa sobre a saída da ilha, aonde eles estão. Velvet decide vencer na força bruta seus inimigos. Assim, o grupo avança, derrota vários adversários e Serei solta todos os Gumas. O homem se separa do grupo para que elas consigam escapar. Elas estão no topo da torre. Serei tranca a porta e Velvet salta. Usa sua garra para diminuir a velocidade e chega ao chão. A Serei se teleporta para o lado de Velvet e cura ela. Elas veem um barco e a Serei percebe que é um barco de Artorius. Ela diz para Velvet que a jornada dela se tornará ainda mais desafiadora. Elas andam pela praia. Uma mulher em um tapete voador aparece e elas chegam na marina. Serei fala com Oscar, um exorcista de alto nível, e ele diz estar surpreso com a traição dela. Velvet aparece dizendo que vai tomar o barco e derrotar Artorius. Oscar lança magias elétricas e puxa sua espada. Velvet derruba um guarda dele. Oscar caminha, dizendo ser de Midgar, e então parte em alta velocidade. Velvet desvia, então uma sequência de ataques é trocado. Velvet ativa sua garra e Oscar desvia, lança sua magia e ela vai parar no mar. Ela volta e os dois conversam, com uma história de que cada pessoa tem sua função no mundo. Ela se revolta com o que fizeram com o irmão dela e diz que nunca vai perdoar. Nisso, um dragão aparece. Todos observam o dragão, que vai na direção deles. Devora os guardas de Oscar, que lança magias contra o dragão. Oscar enfrenta o dragão enquanto discute com Serei. A mulher do tapete voador aparece, reclamando que foi acordada. Velvet aproveita para pegar o navio. Oscar está subjugando o dragão, mas falha. O dragão vai para trás de Velvet e quase derrota ela. A Serei protege ela e decide apostar sua vida nisso. O dragão lança um poderoso ataque e a mulher do tapete voador ataca o dragão. O homem com a espada da tempestade aparece e se apresenta, Rokurou. A mulher do tapete se apresenta, ela é Magilou. Então Velvet acorda, a Serei está ferida e pede para que Velvet devore ela, para que Velvet se torne ainda mais forte e consiga vencer Artorius. Velvet absorve o poder de Serei. Vemos Rokurou e Magilou perdendo a batalha contra o dragão. Então Velvet lança um poderosíssimo ataque e atordou o dragão. Oscar percebe que a Serei foi absorvida e chama Velvet para uma batalha. Ela manda Oscar avisar Artorius que ela está chegando e devora o dragão. A cena muda para Rokurou, está no mastro do navio e Magilou e Velvet estão a bordo. Nas memórias de Velvet, vemos que Artorius fez para ganhar o poder dele. Esses eventos são conhecidos como o início da calamidade. Então a obra volta ao presente. A tempestade de Malícia está indo na direção de Alicia. O protagonista, sem um plano, decide enfrentar o dragão que estava na tempestade. Mas então o dragão some e lá ela está surpresa com a aparição veloz de um dragão. Alicia aparece, agradece ao protagonista que tenta contar que não fez nada, mas já tem uma multidão chamando ele de herói. O nobre que se opõe a Alicia aparece, elogia o protagonista e chama ele para uma refeição. Alicia
Alicia se preocupa e Sorey aceita e chama ela. No meio do caminho, Sorey vê os estragos da malícia e Layla diz que não sobra muito tempo para que a cidade seja destruída pela malícia. Ao chegarem, Alicia recebe uma mensagem de que ela deve ir ver imediatamente o rei. Sorey diz que ela pode ir, que ele vai ficar bem. Na refeição, o nobre pergunta sobre a princesa para o protagonista, e ao saber que são amigos, o nobre pede para ser amigo do protagonista, mas Sorey diz que não acredita nessa intenção dele. O nobre brinda e após Mikliu testar o suco de uva, Sorey bebe e gosta. O nobre pergunta sobre os planos do protagonista, que conta que vai atrás do dragão para derrotá-lo. O nobre fica em silêncio. Vemos o protagonista, que foi encontrar Alicia. Ela diz que vai para outra cidade, a mando do rei. Vemos o nobre feliz que o protagonista vai sair da cidade, pois assim ele pode pôr seus planos em prática. De noite, Mikliu e Layla conversam sobre o destino do protagonista, e Mikliu diz que tem que fazer algo, pois seu amigo se tornou o herói. Layla sugere uma coisa e Mikliu parte. No dia seguinte, Sorey fica preocupado, mas depois se acalma, confiando em seu amigo. Vemos Mikliu e a dica que a Layla deu para ele ir até um local que possui uma relíquia sagrada. Sorey se encontra com Alicia, devolve a adaga e ela pede que ele acompanhe ela. Vemos eles falando sobre o dragão e a possível morada dele. Depois vemos os dois em sua jornada, e seres da floresta chamados Trangelongs, que são inofensivos, segundo Alicia. Mikliu está correndo da malícia e cai de um despenhadeiro. De noite, Sorey está comendo e servindo como telefone para Layla e Alicia. Nisso, algo acontece. Os Trangelongs estão atacando. A malícia gerou um Ryuma que Sorey prontamente derrota. No dia seguinte, Alicia e Sorey conversam sobre a cidade que ela vai e depois sobre ele, e que ele vive com os serafins desde que se lembra que sua vila pegou fogo e o ancião salvou ele. Alicia quer saber mais sobre os serafins, e o protagonista conta que no passado os humanos viviam com os serafins, e que cada serafim tem a afinidade com um elemento: fogo, terra, água, ar. Alicia se pergunta se, ao perder a capacidade de ver os serafins, os humanos se tornaram a causa das calamidades. Sorey diz não saber, mas o mundo está cheio de malícia. O protagonista se separa de Alicia e Mikliu chega ao seu destino. Ambos olham a lua. No dia seguinte, Mikliu mergulha para explorar as ruínas e Sorey está sentindo a malícia. Então, uma mulher é jogada nele. Ele segura ela no colo e ela conhece Layla. Um Ryuma aparece, destruindo tudo. A mulher usa uma magia de terra e manda o Ryuma para longe. Vemos uma sombra espreitando. Sorey agradece, pega sua espada e batalha contra o monstro. Layla dá suporte e o homem que espreitava ajuda a derrotar o monstro. Ele é Zaved, outro conhecido de Layla. Zaved pergunta se Sorey é o novo herói e Sorey pergunta se foi ele que eliminou o Ryuma. Ele confirma e Layla conta que ele tem balas que eliminam os Ryumas. Sorey fala que o Ryuma poderia ser purificado e Zaved ri. Edna, a mulher que acabou no colo do protagonista, manda Zaved ir embora, mas ele se nega. O protagonista sente uma malícia muito forte. Layla diz que esse é um domínio e o dragão aparece. Descobrimos que o dragão é o irmão mais velho de Edna, se chama Aizen. Sorey chama por Layla para purificar o dragão, mas ela não vai. Zaved salva Sorey e conta que após virar um dragão, não dá para purificar. Sorey não se conforma e eles se atrapalham na situação. Mikliu acha o tesouro sagrado, que é um arco. Monstros aparecem e Mikliu usa o arco e derrota os monstros. Vemos o protagonista protegendo Edna e ela pergunta o que o protagonista faz ali. Layla conta e Edna diz que o dragão da capital não é o irmão dela. O protagonista conta que deseja entender o mundo e entender o símbolo da destruição faz parte. Sorey acredita que pode salvar Aizen e Edna pergunta para Layla se ele é idiota. Layla diz que ele é sincero e Edna diz que os dois são idiotas. Sorey pergunta como Aizen se tornou um dragão, mas Edna não sabe. Ela fala que tentou de tudo para purificar ele, mas agora não tem esperanças. Ele diz que não é verdade, pois ela estava afastando Zaved, e assim como o herói e dragões são lendas reais, o método de acalmar dragões deve ser. Vemos Zaved enfrentando o dragão, desfiando de bolas de fogo. Zaved diz que o dragão não é mais o amigo que viveu tantas aventuras com ele. O protagonista pede que Layla entregue o poder para ele. Ela
Ela diz que não é possível purificar o dragão, mas ele diz que vai fazer isso. Sorey começa a batalhar com o dragão. Edna fica se lembrando de seu irmão e vemos o protagonista quase derrotado, mas não desistindo. Edna começa a chamar por seu irmão. O dragão acerta ela e quando uma bola de fogo ia acertar ela, Sorey levanta mais forte, mas então o dragão resolve ir embora. Depois disso, todos conversam um pouco. Zaved vai embora e Edna diz para o protagonista fazer um contrato com ela, pois sabe que o protagonista vai tentar salvar seu irmão. Alisha está com problemas para chegar até o seu destino. Sem a ponte, ela precisa fazer um desvio. Miklo está voltando com um arco. De noite, Sorey conversa com Layla e Edna. Diz que vai viajar seguindo o registro celestial e quer usar as ruínas para aprender mais sobre o mundo. Layla decide dar um curso de purificação para o protagonista. Assim, ela faz o fogo tomar uma forma humana e Sorey tenta purificar ele, mas não consegue. Layla diz que ele tem que ser criativo e entender que cada Ryuma tem um processo diferente e ele precisa treinar mais. Layla pensa que Miklo logo vai ser necessário e vemos ele. Miklo ajuda um serafim Normin que aumenta o poder dele para derrotar o monstro árvore. O Normin agradece e ajuda, se apresenta, se chama Atak e o Normin pergunta qual o destino de Miklo. Ele diz que vai ao encontro de um amigo para ajudá-lo. O Normin decide se juntar à jornada. Sorey encontra cavaleiros do reino que contam sobre Alisha e entregam um cavalo para ele. Vemos ela e mais uma ponte está danificada. O tempo piora por causa do Ryuma. Sorey manda as pessoas se afastarem e Layla conta que esse Ryuma é Ouroboros. Layla vai proteger as pessoas e Sorey usa o poder de Edna, que é de atributo terra. Durante a batalha, um filhote de dragão ataca Ouroboros. Layla diz que um filhote pode ser purificado e o protagonista tenta, mas o dragão voa muito alto e sai do alcance. Isso encerra a batalha e após Edna descansar, Sorey cria uma passagem de terra. Vemos Miklo e seu parceiro andando, encontram a passagem de terra que o protagonista fez e o Normin pula em seu ombro e diz para eles seguirem. Sorey encontra a cidade vazia e a princesa está cuidando da população. Logo, os dois se encontram e Alisha consegue ouvir Edna sem estar conectada ao protagonista, pois o poder dele aumentou. Alisha está triste pois a situação está piorando e Sorey pensa em fazer algo para curar as pessoas. O filhote de dragão aparece e vai para a grande árvore. Edna imobiliza ele, Sorey vai para cima, mas o dragão se solta e joga uma bola de fogo. Miklo vê a batalha, mas logo é cercado por Ryumas lobo. Layla diz que precisam de Miklo e Sorey diz que seu amigo está próximo. Parte para cima do dragão, mas é acertado e se separa de Layla. E quando uma bola de fogo se aproximava, Miklo salva eles. Layla começa o contrato com Miklo, Sorey distrai o dragão. Layla manda Miklo contar seu nome real para o protagonista, mas ele já sabe e se funde ao serafim, adquirindo o poder da água. O protagonista carrega seu poder e solta uma flecha absurdamente poderosa que limpa o céu. O filhote de dragão vai ao chão e seus amigos comemoram a vitória. E aí, gostou do resumo? Quer continuação dessa obra ou quer outras obras? Me conte aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e ser inscrito no canal. Escolha um dos vídeos que aparece na tela ou que estão na aba vídeos do canal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!